continuar então nosso diálogo. Nós estamos falando do produto escalar, que é uma aplicação que vai de Rn cartesiano a Rn em R. Associa a cada par de vetor um número. Falamos das propriedades. Falamos que o produto escalar, na verdade, ele é uma forma bilinear simétrica. Isso é muito importante. O fato de ser definida positiva vai permitir que a gente construa a partir do produto escalar uma aplicação importantíssima, que é a norma. A norma de um vetor, ou o comprimento do vetor, ou a intensidade do vetor. Porque, como nós sabemos, um vetor ele não é determinado por uma única unidade, mas ele tem várias unidades. São 3 unidades. Ele está bem definido quando ele tem direção, sentido e comprimento, ou intensidade, ou módulo, que são equivalentes, depende só da área em que você está trabalhando, ok? A gente fala intensidade, intensidade de corrente. Aí esse vetor, o comprimento dele vai dar a intensidade de corrente. Estou falando em um percurso, Mossoró Natal. O comprimento desse vetor vai dar a distância, Mossoró Natal. Nós estamos falando de força. Então, um módulo. Ok? Então, depende só da área. De todo modo, nós temos uma aplicação importantíssima, que é a norma. Ou seja, nós agora vamos instituir o espaço Rn de uma norma, de uma forma de mensurar os vetores, tamanho de um vetor, ou a distância. Aí é outra aplicação também, a distância, que é definida a partir da norma, que a distância nada mais é do que a norma do vetor diferença, ok? A gente vai saber o quão um vetor está distante de outro. E quando a gente fala em norma, claro, a gente está olhando aquele vetor, a distância dele da origem do sistema, ou seja, do vetor nulo, vetor 0, 0. E o que é a norma? A norma é uma aplicação de Rn em R+. Sempre vai ser positivo. Por que sempre vai ser positivo? Porque ele é a raiz quadrada do vetor produto escalar ele mesmo. Ele é a raiz quadrada do vetor produto escalar dele mesmo. E não pode existir em R produto escalar de um número negativo, a raiz quadrada de um número negativo. Então, por isso que é importante que tenhamos a aplicação produto escalar, uma forma bilinear simétrica definida positiva. Porque aí eu vou poder extrair a raiz quadrada, e essa raiz quadrada do vetor produto escalar com ele mesmo, que é sempre maior ou igual que zero, e é zero, se somente esse vetor for nulo, ele vai me dar o comprimento do vetor. Por exemplo, qual o comprimento do vetor U? É a norma do vetor U, que é igual à raiz quadrada da soma das suas componentes ao quadrado. Igual à raiz quadrada da soma das suas componentes ao quadrado, que é sempre um número positivo. Portanto, é uma aplicação do Rn em R+. Ok? E a partir... E quais são as propriedades... Quais são as propriedades da norma? Quais são as propriedades da norma? Nós enumeramos 4 propriedades da norma. Ou seja, primeiro que a norma de um vetor, ela é maior ou igual que zero. E ela é zero se somente se esse vetor for um vetor nulo. Ok? Por que isso? Por conta da definida positiva. Porque o produto escalar U é igual a zero e o produto escalar U é igual a zero se somente se U for zero. Ou seja, como é a norma de U é a raiz quadrada de U produto escalar U, então isso é maior ou igual que zero. E vai ser zero quando o vetor U for um vetor nulo.
Quando nós pegamos um escalar, multiplicamos por um vetor U, a norma de C vezes U vai ser igual ao módulo de C, um módulo de C, C um número, um módulo de C, vezes a norma do vetor U. Certo? O módulo com uma barrinha apenas e a norma, por estar num outro espaço, com duas barrinhas. Então, a norma de C vezes U é o módulo de U, o módulo como número escalar, vezes a norma do vetor U. E a propriedade, duas desigualdades interessantes, importantes para nós, é a desigualdade de Cauchy-Schwarz e a desigualdade triangular, importantíssima para nós. O que diz a desigualdade de Cauchy-Schwarz? Ela diz que o módulo de U produto escalar V, que é um número, né? Então eu posso pensar no módulo de U escalar V, é menor ou igual que a norma de U vezes a norma de V. E o que diz a desigualdade triangular? Que é uma consequência da desigualdade de Schwarz. Ela vai dizer que a norma da soma, a norma de U mais V, é menor ou igual à norma de U mais a norma de V. Na verdade está dizendo o seguinte, que nenhum lado do triângulo é maior que a soma dos outros dois. Entendeu? Quer dizer, a norma, é por isso que chama de desigualdade triangular, porque nenhum cateto pode ser maior ou igual que a soma dos outros dois. Ou seja, a norma de U mais V, a norma de U mais V é menor ou igual a norma de U mais a norma de V. O que é a norma de U mais V? É o comprimento do vetor soma, U mais V. E o vetor soma, lembre que o vetor soma, na verdade, ele é a diagonal de um paralelogramo. O vetor soma é a diagonal de um paralelogramo. Então, esse vetor soma, ele é menor ou igual à soma dos outros dois. Menor ou igual ao comprimento dos outros dois. É isso que está dizendo. E a partir da norma, nós definimos o que nós chamamos de distância entre dois vetores. Que na verdade a norma é a distância do vetor à origem do sistema. Ou o vetor 0, 0. Então a gente tem a aplicação distância, que é uma aplicação que vai do Rn, cartesiano Rn, em R+, que a cada dois vetores vai associar um número real positivo, que é exatamente a raiz quadrada da soma da diferença das componentes ao quadrado. Ok? A soma das componentes ao quadrado. Uma coisa interessante é que a partir dessas ideias a gente pode, e a partir também da desigualdade de Schwarz, a gente pode definir ângulos entre dois vetores. Outra importância fundamental no estudo do produto escalar, o ângulo entre dois vetores. Então, se você prestar atenção que um módulo de U escalar V não é igual que a norma de U vezes a norma de V, se lembrando que a norma de U e a norma de V são distintos de zero, porque U e V são vetores diferentes de zero, se você multiplicar essa desigualdade por 1 sobre a norma de U vezes a norma de V, você vai obter que um módulo de U produto escalar V dividido pela norma de U vezes a norma de V, o módulo é menor ou igual que 1. Mas o módulo do cosseno do ângulo formado entre eles, ou quer dizer, o cosseno de qualquer ângulo, o módulo do cosseno de qualquer ângulo é menor ou igual que 1. Então, na verdade, o que nós estamos dizendo aí é que o módulo do produto escalar de U vezes V, dividido pela norma de U vezes a norma de V, na verdade ele é igual à norma de U
vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo θ. Ou seja, na verdade, nós estamos dizendo que o produto escalar V é igual a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de θ. Que é uma forma de você definir o produto escalar geometricamente, a partir do ângulo formado entre os vetores que participam desse produto escalar. Ok? Existe agora nós temos uma coisa para dizer. O produto escalar, ele não importa a dimensão espacial, ele pode ocorrer em qualquer dimensão espacial. Agora, existem mais outras duas operações importantes quando a gente trabalha com espaço Rn, que seria produto vetorial, o produto misto e o duplo produto vetorial. Por todos eles envolverem o produto vetorial, isso só é possível se realizar no espaço R3. Aliás, em espaço de dimensão ímpar. Só que depois do R3 você tem já um chamado produto tensorial, R5, R7, R9. Então você tem produto tensorial. Então, para o nosso curso é importante a gente conhecermos ou entendermos o produto, até o produto vetorial. Produto vetorial com um produto escalar é o produto misto, e o duplo produto vetorial, na verdade, é o produto vetorial, é um vetor produto vetorial com um vetor que já é produto vetorial de um outro. Entendeu? Então, essa é, de forma geral, a nossa revisão. E por que a gente faz essa revisão desse conteúdo agora? Porque a gente precisa, no momento seguinte, trabalhar com curvas. O que são curvas? São aplicações de R em Rn. De R em R2, de R em R3, N mais igual que 2. E essas curvas elas vão se comportar como vetores. São aplicações vetoriais. E nós precisamos saber somar. Nós precisamos saber multiplicar por um escalar. Nós precisamos saber calcular seu limite. Nós precisamos saber calcular sua derivada. Precisamos calcular seu comprimento. Comprimento da curva. Precisamos calcular a sua área, a sua velocidade média. Precisamos calcular também a sua velocidade média acumulada, que seria a integral. Quer dizer, a gente precisa compreender isso para que nós possamos estudar funções de R em Rn, curvas, que na verdade, cada curva, na verdade, ele é um vetor. Só que em vez de ser um vetor com as variáveis tudo constante, é um vetor onde cada entrada é uma função. Ok? E aí nós precisamos saber somar funções vetoriais, multiplicar uma função vetorial por um escalar, calcular o produto escalar, calcular o comprimento de uma função vetorial, precisamos calcular o produto vetorial, precisamos em R3, precisamos calcular o produto vetorial misto e precisamos de uma série de outras coisas que é requisito para essa disciplina. Além do mais, a gente precisa desses elementos do produto escalar para definir retas e planos no plano e no espaço. Ok? Então e depois a gente precisa do produto, dentro desse produto, dentro do espaço Rn, a gente precisa do conhecimento de produto escalar para definirmos vizinhanças, conjuntos abertos, bolas abertas. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com limite, derivada e continuidade. Limite, continuidade, derivada, diferenciabilidade, todos são conceitos locais. E como a gente trabalha com conceitos locais, precisamos de topologia. Se nós precisamos de topologia, nós temos aí que dotar o espaço de uma métrica, de uma régua
que nos dê competência para mensurar essa questão de vetores aberto, fechado, ponto de acumulação, ponto de fronteira, ponto interior, ok? Então, é por isso que a gente faz essa pequena revisão. Lembre-se, somar vetor, somar curvas, multiplicar um vetor por um escalar, multiplicar um vetor por uma curva, multiplicar uma curva por um escalar, são operações que, se você sabe fazer com os vetores, sabe fazer com as funções vetoriais. Ok? Muito obrigado. Ficamos para a próxima. A gente fazer mais explicações a respeito. Ok?